Boa noite, boa noite. E aí, turma? Boa noite, Caio. Boa noite, Maduro. Boa noite, Cristiano. Galera tá entrando aí. Boa noite, Geilton, direto da Paraíba. Rio de Janeiro online, Paraíba online. Boa noite, Cristiano Félix. Boa noite, MDP, corretor. Boa noite, Benício. Gustavinho, boa noite. Aí, Marciane e Sandra de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, São Paulo online já. Boa noite, Alessandro. Ó, vou pedir uma ajuda para vocês, hein? Me ajuda aí nesse aviãozinho que tá aí embaixo. Dispara. Vamos fazer com que o algoritmo entregue para mais pessoas. Tô de marrom hoje, hein? Homenagem aí ao GCA Vargem. Tava de verde cedo, agora eu tô de boné. Bonezinho, ó, do Rumo ao Topo, do treinador aí, Leandro Reis. Tô on, hein? Boa noite, Maico. Boa noite, Rodrigão. Rodrigo Bastos. Adriana Brusaca, boa noite. Armando, boa noite. Larissa, boa noite. Thiago Vitorino já me mandou aqui um manto sagrado, hein? O cara já estreou aí, camisa do Mengão. Top demais. Boa noite, turma. Me ajuda aí, hein? Me ajuda aí a divulgar. Aqueles primeiros 5 minutinhos, aguardando a turma chegar. Tem um conteúdo aqui para compartilhar nessa noite com vocês. E vai pegar quem tiver online, né? Depois a galera vem no meu direct falando que teve um imprevisto, que não deu. E aí perde o conteúdo. Me ajudem aí a divulgar. Boa noite, Marcão. Boa noite, Bruno Maia. Boa noite, Rayane. Boa noite, Roseli. Ó, tô aqui por causa de você, hein, Roseli. Todos os domingos, quando me dá fraqueza e vontade de dormir, eu lembro que você vai estar online. E eu preciso estar aqui. Ó, Alexandre aí, ó. Ó, galera. O Alexandre é um cara que tem me constrangido, mano. Esse cara aí é bênção demais. O cara acho que tá montando um livro, mano, dessas lives. O cara comprou um bloco de anotações, um caderninho, né? E todas as lives o cara tem anotado tudo. Depois até eu vou pegar isso aí contigo, hein, ô Alexandre. Até eu vou pegar isso aí contigo depois, hein, mano. Quero ver esse esboço aí de um outro ângulo, de um outro olhar. Parabéns aí, mano. Gratidão pelo carinho, gratidão pela sua vida, Alexandre. Cara, essa semana aí foi premiado 2 vezes, mano. Deus é bom demais. Deus está fazendo milagres. Boa noite, Jorge. Boa noite, Sandra. Ó o Kaique tá online. Ó, vai ter novidade, hein? Kaique pegou mais imagens aqui. Daqui a pouco a gente vai editar um videozinho. Vai ter foto hoje. Kaique, a partir de agora, vai ser o cara que vai trabalhar comigo, hein? Quem já tá online e trabalha junto comigo, não fiquem assustados se começarem a ver o Kaique comigo em alguns eventos, alguns treinamentos, alguns momentos de merecimento. Já tá com 13 anos, vou começar a levar um mancebo comigo para começar a ter aquela virada de chave e ter aquela mentalidade empreendedora, né? A gente tem investido em conhecimento, em estudo, mas também acredito que está na hora dele começar a aprender na prática como é ter uma mentalidade empreendedora. Aí, Maduro, o bezerrão tá on. O cara já tá, mano, fazendo vídeo,
tirando fotos. Daqui a pouco ele vai fazer a cobertura dos eventos pra gente, hein? Ô, Max, me ajuda, hein, Max? Boa noite, Max. Me ajuda aí, Max. Me ajuda aí, mano. Fazer o mancebo trabalhar comigo nessa área de marketing. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Jaderson. Boa noite, Cristiano. Ó, 40 aparelhos conectados. Vou soltar, hein? Vou começar, hein? Já pegaram aí papel e caneta? Papel e caneta para depois não esquecer. Daqui a 30 minutos que a live acaba, você já esqueceu tudo. Faz igual o Alexandre. Comece a anotar, mano, para você praticar durante a semana. Durante a semana aconteceu aquela situação, corre lá no bloquinho de anotações. Cara, o Brito falou sobre isso. Aonde que tá? Vai lá no bloquinho de anotações, pega as anotações para poder aplicar em cima daquela circunstância que está acontecendo naquele momento. Enquanto tá o pessoal chegando aí, vou abaixar um pouco aqui, que eu já vou dar o start, hein? Cristiano, boa noite. Bora? Partir? O tema de hoje é o poder da qualificação na hora da ação. Ou seja, vai ter momentos que a gente precisa agir e a gente precisa estar qualificado para isso. A gente precisa ter conhecimento para agir em algumas situações. E eu quero me aprofundar com vocês aqui, ser bem objetivo hoje. Vou tentar terminar aqui em alguns minutos, né? Para ser bem breve. Minha missão hoje é tentar ser o mais objetivo possível. Eu quero trazer aqui um entendimento com vocês e quero que vocês me acompanhem nessa linha de raciocínio, né, sobre o poder da qualificação na hora da ação. Eu estudando aqui alguns livros e lá no livro de Mateus vai contar uma história de uma mulher endemoniada, a mulher de Cananeia, lá no capítulo 15, no versículo 28. Então, quem já está com papel e caneta na mão, anota essa referência aí. Lá no livro de Mateus, capítulo 15, 28. Depois você lê a história completa, você lê o texto completo depois. Mas lá vai dizer a história de uma mulher endemoniada. E quando Jesus chega na frente dessa mulher, né, para libertar essa mulher, diz assim, ó: Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Ou seja, nós temos aqui um cenário de uma mulher que foi buscar a cura para sua filha, né, que está ali endemoniada, e Jesus nesse momento ele não ora pelaquela mulher, ele não ora pela filha dela, não. Naquele momento Jesus entende que é o momento da ação e ele age, né? Então naquele momento ali não era momento dele orar, era momento dele agir. No nosso dia a dia, você de frente para o problema, você tem procurado agir ou você para diante de uma circunstância para orar? E tem um segredo sobre isso. Por que Jesus não orava na hora que tinha que agir? Porque ele já se preparava antes. Jesus, a Bíblia diz que ele passou 40 dias no deserto, orando e jejuando. A Bíblia relata que em vários momentos Jesus ele sobe ao monte. A Bíblia relata que tem momentos até que ele está com um discípulo e ele sobe para orar em determinado ponto. 3 estão com ele, ele pede esses 3 para continuar ali e ele segue mais adiante para orar a Deus sozinho. E quando volta está todo mundo dormindo. Então a gente começa a entender aqui que Jesus ele se qualifica antes. Ele busca por poder, ele busca por intimidade, ele busca em estar conectado com Deus, né, no seu dia a dia. E na hora que ele precisa agir,
ele vai lá e ele simplesmente age. Porque a Bíblia diz aqui, ó, seja feita conforme a sua vontade. E naquele mesmo instante, ou seja, não foi um dia depois, não foi 2 dias depois, foi naquele mesmo instante, a filha daquela mulher é restaurada. E aí eu vou mais adiante para dar mais um exemplo. Eu peguei 3 exemplos aqui. No livro de Mateus, no capítulo 20 e no versículo 34, 2 cegos recuperam a visão. E diz assim, ó, Jesus teve compaixão deles e tocou no olho deles. Imediatamente eles recuperaram a visão. Mais uma vez, o texto me mostra aqui Jesus agindo e não orando. A gente precisa entender que vai ter momentos da gente orar, se conectar com o Criador, buscar a Deus, né? Buscar a Deus pela nossa família, buscar a Deus pela nossa vida espiritual, buscar a Deus pela nossa vida emocional, sentimental, financeira, mas tem momentos que você precisa agir. Sabe qual tem sido o problema nos dias de hoje? Tem pessoas, eu anotei aqui, ó, deixa eu procurar aqui. Tem pessoas que estão orando na hora que precisa agir e estão agindo na hora que precisa orar. Ou seja, estão mudando, né, as características, as posições. Então a gente precisa entender que vai ter momentos que você precisa orar, mas tem momentos que você precisa agir. Então aprenda a se qualificar no momento que você tem de se qualificar e agir no momento que você tem que agir. E eu vou trazer, por enquanto eu estou na parte espiritual, mas eu vou trazer isso para o empreendedorismo. Eu vou ler o último exemplo que eu peguei aqui nessa noite. A cura do leproso, lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 13. A cura do leproso, no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 13. Diz assim: Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Ou seja, novamente, Jesus não ora nesse momento, Jesus age nesse momento. Então Jesus ele entende que ele precisa se qualificar antes, buscar o reino de Deus antes, para que diante das circunstâncias, diante dos desafios, diante das provas da vida, ele precisa agir. Então a gente precisa ter isso com muita clareza. Vai ter desafios na nossa vida que a gente precisa agir. Agir baseado em quê? Na qualificação que nós temos nos bastidores. Vai ter momentos que a gente precisa se conectar com o céu, a gente precisa buscar Cristo nos bastidores. Por exemplo, eu tô com a tela aberta com vocês aqui. Esse momento, não interpretem de maneira equivocada, tá? É apenas um comparativo. Nesse momento aqui é um palco. Eu tô nesse momento no palco com vocês. A tela do meu celular aqui acontecendo uma live ao vivo, com 55 aparelhos conectados, 55 famílias assistindo. Eu acredito que cada aparelho desse tem mais de uma pessoa assistindo, né? Então a gente tem aí 55 famílias assistindo. Esse momento é o momento do palco. Esse é o momento que eu preciso entrar aqui e agir. Só que existem os bastidores. O bastidores começou às 18 horas. Era o momento que eu me tranquei aqui no meu escritório para orar, para ouvir um louvor, para ler o texto, para poder pedir a Deus uma revelação, para pedir a Deus um direcionamento. Então, existe um momento que a gente vai se conectar com o reino, vai buscar a Deus pedindo sabedoria,
pedindo Ele para nos trazer uma palavra, para poder essa palavra alcançar alguma vida do outro lado que precisa ouvir. E aqui nesse momento, eu não posso simplesmente abrir uma live e não entregar um conteúdo porque eu estou orando com vocês. Não, orar eu já fiz antes de eu abrir a minha câmera. Então Jesus mostra pra gente aqui que quando ele estava diante de um problema e que ele precisava ali fazer um milagre, ele dava um comando. E ele não orava naquele momento, porque ele já tinha feito isso antes. Ele fazia isso todos os dias no seu bastidor, para na hora que ele entrasse em cena, ele poder agir. E a gente às vezes não está antenado nisso. Então você não ora quando acorda, você não ora durante o dia, você não ora em momento nenhum. E aí quando acontece um problema que você precisa agir e resolver, você quer orar. Então, está tendo problema na ordem que você monta a sua estruturação. Você precisa entender que você tem ao acordar para orar, você tem durante o dia para orar, você tem durante as refeições para orar, você tem antes de deitar e dormir, você tem para orar. Você pode estar conectado com Deus a todo momento. E quando surgir um desafio, quando surgir uma demanda, quando surgir algo que você precisa agir, nesse momento você não tem que orar, nesse momento você tem que se posicionar. Nesse momento você tem que dar uma voz de comando para aquela dificuldade, para aquele desafio, para aquele problema. É isso que Jesus fazia. Eu anotei aqui 4 pontos que eu consigo identificar. De repente você consegue até identificar mais do que eu. Mas eu consegui identificar 4 pontos. Alexandre, tu que gosta de anotar, de repente tu vai conseguir até pegar mais pontos, mas eu peguei 4. Quem são esses 4 pontos que eu peguei de Jesus mediante essa circunstância? Primeiro ponto, ele tem presença de comando. Ele chega diante daquelas pessoas, ele tem presença de comando. Diante de um desafio, diante de um problema, diante de uma dificuldade, você precisa ter presença de comando. Brito, o que é presença de comando? Presença de comando é pessoas que assumem o controle da situação. Pessoas que têm o poder de tomar decisão. Ou seja, o que Jesus está fazendo aqui diante desses 3 exemplos, desses 3 versículos que eu passei para vocês, é exatamente isso. Presença de comando. Ele assume o controle da situação. Ou seja, ele tem o poder de tomar decisões naquele momento. Porque diz assim, ó, a cura do leproso. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, seja purificado. Ordem. Ele dá uma palavra de comando. Ele não fecha o olho aqui e ora nesse momento. Ele dá uma palavra, seja purificado. E a Bíblia diz que imediatamente a lepra o deixou. Então o primeiro ponto que eu identifico aqui com essa postura de Jesus é presença de comando. Segundo ponto, firmeza. Ele é alguém que ele está seguro naquele momento. Ele não tem dúvida do que ele está fazendo. Ele tem segurança naquilo que ele está dando um comando. Você tem tido segurança nos comandos que você tem dado? Ou você tem tido insegurança diante dos problemas e das circunstâncias da vida? Então esse é o segundo ponto que eu identifico Jesus nesse momento. Segurança, ele tem segurança do que ele está fazendo. Terceiro ponto que eu consigo identificar aqui, comportamento. Jesus ele tem um comportamento de alguém que está conectado com o céu. Ele sabe que naquele momento ali, uma palavra dele muda a realidade daquela pessoa. O seu comportamento condiz com a realidade do céu? Como está o seu comportamento? O seu comportamento influencia sim. Dependendo do seu comportamento, Deus pode te usar ou não te usar. Sabia disso?
Tem hora que aperta, né? Tem hora que a live dá uma apertada. Mas é exatamente isso. Essa live é para nos ensinar, porque eu também aprendo aqui. Eu vou chegar nesse ponto já já. Esse ponto eu também aprendo exatamente com vocês. Eu vou dar um exemplo aqui sobre comportamento. Aí eu vou fugir um pouco do tópico. Vou fugir um pouquinho, hein? Ó, quem tá chegando agora, eu tô numa linha aqui, eu vou fugir um pouquinho. Eu estava num evento essa semana, aonde era um evento só de liderança daquela instituição, né? Aonde eu faço parte. E chegou num momento de fala do cara que idealizou o projeto, o cara que fundou esse projeto lá em 2008. São 15 anos de existência. Um cara, meu irmão, que mudou centenas de famílias. Hoje são 20 mil famílias alcançadas por esse projeto que esse cara criou, que ele fundou, né? Entre colaboradores, prestadores de serviço, funcionários, né? São mais de 20 mil famílias alcançadas por uma pessoa, por uma decisão de uma pessoa. Mais de 20 mil famílias hoje vivem desse projeto. São mais de 14 anos de existência, né? E chegou o momento de fala desse homem. E na minha concepção e de muitos outros líderes, mano, esse cara meteu a mão no microfone, eu tenho que ter reverência, né? O meu comportamento tem que estar à altura, né? Porque é um momento onde ali está falando do cara que mudou a realidade de centenas de famílias, de milhares de famílias. São mais de 20 mil famílias alcançadas. E ele começa ali o seu direito de fala, e durante 3 minutos falando, todo mundo em pé ali, de maneira respeitosa, né? Porque é o 01 da instituição que está falando, alguém que transformou e está transformando a vida de muitas famílias. É alguém que merece o nosso respeito, né? É alguém que merece a nossa honra. E se ele fica ali meia hora falando e não pede para eu sentar, eu vou ficar ali em pé, porque quando eu vou para um estádio de futebol, tem 2 tempos de 45 minutos. E eu tenho certeza que muitos de nós nesse momento ficam em pé do início ao fim, torcendo, gritando, suando. E olha que o time de futebol é só por amor, ele não te sustenta. Ele não paga suas contas, ele não transforma a sua vida. É uma questão de paixão. É uma questão de paixão. Então, quando alguém que hoje é referência para mim e que mudou a minha vida e a vida de milhares de pessoas, mano, ele pode falar meia hora que eu vou ficar em pé, em silêncio, ouvindo o que ele tem a falar. E aí, no meio de uma plateia de 600 pessoas, um grita: eu posso sentar? E aí foi muito deselegante. Foi muito deselegante. Eu tô falando de comportamento, tá? Eu não tô fugindo do tema, não. Tô falando de comportamento. Então a gente precisa saber se a gente tá tendo o comportamento correto. Entende? E eu tô dando apenas um exemplo aqui, fugindo um pouco do texto, e eu já vou voltar, para a gente ter a sabedoria de que quando alguém quer referência, não importa em qual área seja, e que esse alguém é alguém de honra, é alguém que mereça o nosso respeito, mano, eu não posso me descuidar com o meu comportamento. Se eu faço isso com outras pessoas, continue fazendo lá. Tá errado, mas aí continua. Agora, quando estiver no meio de pessoas de honra, aprenda a ter comportamento. Nunca faça isso, nunca faça isso. Quando isso aconteceu, eu confesso que eu fechei os meus olhos e eu fiquei muito triste, que eu falei assim, eu não acredito que isso está acontecendo.
Então, quando eu falo essas coisas aqui, é para que a gente possa ser cada vez mais assertivo nas nossas decisões, no nosso jeito, nos nossos comportamentos. Então, esse é o terceiro ponto que eu vejo aqui. Jesus, ele tem um comportamento, mano, de alguém nobre, de alguém que está ali se preocupando com aquelas pessoas, com alguém que está ali realmente interessado em saber o que aflige aquela pessoa. Ele tem um comportamento de se conectar com a dificuldade daquela pessoa. E ele busca por isso. E o quarto ponto que eu vejo aqui é posicionamento. Precisamos ter posicionamento. Jesus, ele sabia exatamente quem ele era. E ele sabia no que ele acreditava. Alguém que tem posicionamento é alguém que sabe quem é e sabe exatamente no que acredita. Você tem se posicionado? Qual tem sido o seu posicionamento? E às vezes o posicionamento vai precisar ter confronto. Não é confronto de brigar, de sair no braço, não é isso. É porque quando você tem posicionamento e você vê algo saindo do trilho, você vai precisar em alguns momentos ter algum tipo de desconforto com alguém para poder fazer um ajuste. Então, isso se chama o quê? Posicionamento. Posicionamento. Eu não posso ver algo errado, eu não posso ver algo saindo do trilho e eu me anular, que aí eu sou conivente. Precisamos entender que precisamos ter posicionamento. Se você tem um amigo, muito amigo, e você vê ele indo por um trilho que não é muito legal, você vê ele indo por um caminho que não é muito correto, se você não fala, você acha que tu está ajudando ele, você está prejudicando ele. Você tem como falar com ele em amor, falar com educação, falar de um jeito com que ele te entenda o seu ponto de vista, sem agredi-lo. Mas para isso vai precisar ir para o confronto, porque isso se chama posicionamento. E Jesus é exatamente isso que ele faz. Em muitos momentos ele precisa ir para o confronto, porque ele tem posicionamento. Ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é o Filho de Deus. Ele sabe que ele é Jesus, o Filho amado. Ele sabe, ele crê exatamente naquelas coisas. E por isso ele se posiciona em todas as circunstâncias. Então são 4 pontos que eu vejo em Jesus mediante esses versículos que nós lemos acima. Presença de comando, firmeza, comportamento e posicionamento. Brito, pode ter outras? Pode ter outras. De repente você vai conseguir ver outras, estudando mais o texto mais a fundo. Mas eu optei em ficar nessas 4 para eu poder seguir adiante. Existem maneiras de você se preparar e se qualificar antes. Quais são essas? Eu anotei aqui 3 pontos. 3 pontos que eu anotei aqui. Maneiras de você se qualificar antes dos desafios. Primeiro ponto, estudando. De repente você tem uma loja de roupa, você trabalha com corretagem de imóveis, né, imobiliária, de repente você trabalha no segmento de proteção veicular, com venda de veículos, venda de carros seminovos, 0 quilômetro, enfim. Não importa qual segmento que você trabalha, essa é uma live cristã com viés empreendedor. Então você pode trabalhar em qualquer outra área, né? Que eu não sei qual é. A pergunta que eu faço é, você tem se preparado? Você tem estudado sobre o segmento que você atua hoje? Você tem estudado sobre o que vai te dar resultado no seu negócio? Por exemplo, eu hoje trabalho com proteção veicular.
Mas hoje, na função que eu estou, é uma função de gestão de pessoas. Então, hoje, uma das coisas que eu mais estudo é sobre pessoas. Então, hoje eu entendo que eu preciso estudar para eu aprender cada vez mais, saber conviver com pessoas que são diferentes de mim. Eu estou falando que isso é fácil? Eu não estou falando que isso é fácil, mas eu estou falando que é possível. Eu confesso a vocês que eu já fui, hoje eu fico brincando, né, com o time. Eu sou um cara rústico, né? Eu sou um cara que vou direto ao ponto. Quando eu não gosto de algo, eu falo. Só que hoje eu fico medindo muito a forma como eu falo e as palavras que eu utilizo. Há 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu confesso para vocês que eu não media isso. E eu não me glorio disso porque eu entendo que o meu comportamento era muito feio, mano. Se tivesse que xingar, eu xingava, né? Se tivesse que fazer alguma coisa que não é legal, mano, eu fazia e isso me prejudicava muito. Então, assim, quando hoje hoje eu venho estudando sobre pessoas, como gestão de pessoas, como ser melhor com pessoas, como se relacionar com pessoas, como conviver com pessoas que têm um comportamento, que têm qualidades, defeitos diferentes do meu, eu venho procurando me aprimorar cada vez mais. Então eu confesso que hoje, né, tem situações que para mim ainda é muito desafiadoras. Então na maioria das vezes eu me calo, eu fico em silêncio. Em alguns momentos eu preciso me posicionar e eu falo, só que é exatamente por conta de alguns estudos que eu venho praticando através de leitura, através de conteúdo de podcast, né, através de alguns treinamento, mentoria, alguns cursos, que eu venho me tornando um ser humano melhor nessa área. Porque eu entendo que o meu negócio hoje, apesar da matéria-prima ser o segmento de proteção veicular, hoje eu não estou mais lá na ponta, né, captando o associado para fazer parte da minha instituição, a qual eu represento. Então hoje qual é a minha função? Fazer gestão de pessoa, trabalhar com equipes comerciais, fazer esses times ter virada de chave, fazer esses times ter uma mentalidade de ser o dono do negócio, fazer com que esse time tenha uma mentalidade de crescimento, de expansão, né, de construção de rede. E tudo isso é o quê? Pessoas. Então eu preciso me aperfeiçoar aonde? Em pessoas. E aí a pergunta que eu te faço é, no seu segmento, não importa qual que ele seja, você já identificou em que você precisa se aperfeiçoar? Por exemplo, se você é vendedor, você precisa se aperfeiçoar onde? Diretamente na parte das vendas. Você precisa aprender sobre quebra de objeções, né? Sobre oferecer aquele produto, aquele serviço de uma maneira que você saia da caixinha, que todo mundo faz daquele jeito. Você precisa dar uma roupagem nova para a forma como você vai divulgar o seu produto ou o seu serviço. Então, você precisa estudar sobre o seu segmento, sobre o seu serviço e sobre o seu produto. Então, essa é uma das maneiras de você se qualificar antes da hora da ação. Sabe por causa de quê? Não adianta chegar lá na hora da venda, na hora que você está ali para executar uma venda, e aí eu vou aplicar agora o texto, usando Jesus como referência. Não adianta você chegar lá na hora da venda e você querer puxar um livrinho sobre técnicas de venda, como quebrar objeção para poder ler na frente do cliente. Pô, não tem como isso. Entende? Então Jesus ele se qualificava antes, ele orava, ele jejuava, ele buscava Deus, ele buscava estar conectado com Deus antes,
para na hora das circunstâncias, na hora que ele precisava fazer um milagre, na hora que ele precisava curar um cego, tirar um demônio de uma pessoa, ele poder ali se posicionar, ter uma palavra de comando, né? Ter presença de comando. Ele simplesmente dava um comando e as coisas aconteciam. Por quê? Porque ele estava preparado. Então ele não, naquele momento ali, ele não fechava o olho para orar, ele falava, ó, a partir desse minuto agora eu vou começar a jejuar para poder resolver isso. Não, mano, porque ele já fazia antes. Então não adianta você que trabalha vendendo roupa, vendendo carro, vendendo, você que trabalha captando novos associados para proteção veicular, você chegar lá na hora querer abrir um livro sobre quebra de objeção, mano. Quando o cliente fala, eu vou ver com a minha esposa se ela realmente quer comprar esse produto aqui e como que você faz para poder reverter essa situação. Não tem como você abrir um livro na hora e querer fazer isso, mano. Você precisa estar preparado. Então a primeira forma de você se qualificar é estudando. A segunda forma, aí eu vou dar uma referência aqui, já ia pular, mas não vou pular não. Vou te mostrar aqui, ó. Lucas, anota aí quem está anotando, mais uma referência sobre uma das formas de você se qualificar é estudando. Lá no livro de Lucas, capítulo 2, no versículo 46, diz assim, ó. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e os fazendo pergunta. Olha que lindo. Sabe o que quer dizer esse texto aqui? Que Jesus estava estudando. É isso mesmo. Eu fui lá em Israel e eu tive a oportunidade de ir lá no Muro das Lamentações. E pela glória de Deus, Deus me concedeu essa oportunidade lá no Muro das Lamentações. E lá no Muro das Lamentações, do lado esquerdo, tem ali um templo ali, tem um outro, eu acho que não é mesquita não, tem um outro nome que se dá, que os judeus utilizam, né, junto com o rabino ali, para estudar, para poder ouvir o que o rabino está ensinando. Eu tive a oportunidade de entrar, né, acho que o pastor Mateus, eu acho que está aqui, eu não sei se o Wallace Bispo tá, se o Patrick tá, né? Mas eu fui na caravana com eles e a gente teve essa oportunidade de presenciar isso. Então você entra, ali tem vários livros e tinha uma mesa lá. Aí, ó, o pastor Mateus está aí, ó. Pode até me ajudar aí de repente. Eu vi lá, né, vários livros aonde a gente entrou ali e na mesa tinha lá um rabino, né? Sinagoga, aí, me ajudou, mano. Aí, Mateusão tá ligado, hein? A gente foi lá na sinagoga, né? Tinha lá o rabino lá, ensinando, né? Ali os judeus com a Torá ali aberta ali, e ele falava e ensinava. Eu não conseguia entender, né? Mas eu dava para ver que ele estava ali ensinando. E isso me fez lembrar de Jesus nessa passagem aqui. No templo, né? Ouvindo e fazendo pergunta, que uma das características de quem estuda, né, de quem participa de treinamento, quem participa de mentoria, né, quem participa de cursos, uma das técnicas de aprendizado é o quê? Você fazer perguntas. Isso te traz ali um poder de reflexão, né, daquela resposta, de você adquirir conhecimento. Então, por exemplo, eu faço mentoria todos os sábados com o pastor Leandro Reis, aonde nessa mentoria é só o assunto voltado para a minha parte espiritual. A gente estuda sobre a Bíblia, algum texto da Bíblia, a gente pega ali aquele texto e esmiuça aquele texto. Então tem vários momentos ali daquele estudo ali, daquela mentoria que eu faço, que eu peço o direito de fala para ele, para poder fazer perguntas. Então tem momentos que eu estou estudando que eu faço perguntas. Então é exatamente isso que Jesus fazia. Ele ia para o templo para estudar.
Ele ouvia o que aqueles mestres, o que os rabinos ali na época estavam ensinando, e ele fazia pergunta, né? E aí, vou deixar uma quente aqui e vou sair correndo para outra. Você chega numa roda que tem pessoas que sabem mais do que você. Você é daquele perfil que fala sem parar? Ou você realmente para ouvir e fazer as perguntas certas? Vou embora, hein? Sai correndo. Segundo tópico. Maduro gosta, né, Maduro? Tu gosta, né? Segundo tópico. Você sabia que você aprende também ensinando? É isso mesmo. Quando a gente ensina, a gente também aprende. Cara, o Matheus estragou a mensagem, mano. Joguei a bomba e saí correndo, Sabia que você também aprende ensinando? Cara, eu comento com a minha esposa, tem domingo que eu fecho aqui a nossa live e eu falo, mano, isso aqui não estava no meu esboço e veio ali na hora para mim. Porque conforme a gente está aqui fazendo essa live, eu tô passando alguns insights para vocês, vem algumas coisas na hora também que é Deus me ensinando. Alguns comentários que eu leio aqui, ó, eu tinha esquecido o nome, sinagoga. Alguém já me lembrou aqui. Então, quando a gente está ensinando, nós também aprendemos. Vou dar o exemplo novamente da mentoria que eu faço com o Leandro Reis. Tem vários momentos da mentoria que ele fala, calma aí, negão, deixa eu anotar isso aqui. Que são algumas coisas que ele anota que ele também não tinha aquele insight e na hora que ele está dando aquela aula ali comigo, ele pegou algum insight e ele anota porque ele não tinha. Então, a segunda forma que nós temos de aprender é ensinando. É por isso que hoje aqui no segmento que eu desenvolvo, eu gosto de me conectar muito com o timezinho que está lá na ponta. Vira e mexe, eu faço questão de ir lá no time que está na ponta. Eu faço questão de ir lá na rua, né? Acompanhar um pouco o trabalho externo lá na ponta. E quando eu chego na ponta, eu começo a fazer perguntas e o timezinho vai me respondendo. Algumas coisas que não faz sentido, eu descarto, mas outras, mano, eu saio dali aprendendo algo novo. Então, o ensino, ele também é uma forma de você aprender ensinando. Então, eu coloco esses dois tópicos aqui na minha vida, pratico muito, são coisas que vêm agregando muito. E o terceiro tópico é, antes disso eu vou dar mais uma referência então, ensinando. Lá em Mateus, no livro de Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 54, diz assim, ó, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos. Ou seja, quando você está ensinando, Deus está te dando sabedoria. É por isso que hoje aqui na instituição que eu represento, o nosso time, né? Eu sempre falo que eu vou olhar sempre para o meu time de uma forma geral, né? Do macro. E a gente tem um hábito aqui, em particular, o time que faz parte da minha gestão, a gente duplica tudo que a gente sabe, né? Tem liderança que às vezes prefere guardar aquilo que está dando certo para ela, né? E não duplicar. Eu ensino o meu time a duplicar tudo, mano, que está dando certo para eles. Porque cada vez mais que a gente ensina e que a gente duplica aquilo de bom que está acontecendo na nossa vida, mano, mais sabedoria Deus vai nos dando, né?
É o que eu sempre falo, cara, você quer ser represa ou você quer ser uma fonte? A represa, ela acumula água. Muitas das vezes tem represas, mano, que acumula ali mosquitos, insetos. A fonte não, mano. A fonte, ó, tá sempre jorrando. E aí tá sempre vindo água limpa, né? Porque a fonte tá fluindo. A fonte tá fluindo. E aí tá nascendo mais água. Tá vindo mais água, água nova. Então, mano, eu sempre ensino pro meu time, seja fonte na vida das pessoas. Não pense que você não vai duplicar, né? Porque senão o outro vai usar a mesma estratégia e aí você não vai ter mais resultado. Pelo contrário, quanto mais a gente duplica aquilo que a gente sabe, mais sabedoria a gente vai tendo e mais conexões a gente faz. Automaticamente a gente começa a absorver outras ferramentas e implantar no nosso time e ter ainda mais resultados. Então, isso é algo que eu sempre pratiquei e eu pretendo sempre continuar praticando. Ser fonte na vida das pessoas. O que eu puder compartilhar, eu vou lá e compartilho. No mês de novembro agora, eu fui lá no Maranhão, compartilhei tudo que eu compartilho com o meu time aqui. Fui lá na Bahia, compartilhei tudo que eu compartilho com o meu time aqui. Fui lá no Espírito Santo, compartilhei tudo que eu compartilho com o meu time aqui. Eu ia em Curitiba, só que por questões de agenda não foi possível. No momento oportuno eu vou estar indo lá. Então eu sempre vou duplicar aquilo que eu compartilho com o meu time, não importa se é o time do colega, eu vou compartilhar igual. Porque eu entendo que eu sou fonte e que eu preciso jorrar água e mais sabedoria Deus vai me dando, entende? E aí a gente está caminhando para o final, aonde diz assim, ó, a referência de eu estava na referência do ensinando. Então, terceiro tópico para a gente fechar aqui. Aprender com quem sabe. Então foram 3 tópicos. Primeiro tópico, como se qualificar ensinando. Primeiro tópico, estudando. Segundo tópico, ensinando. E o terceiro tópico, aprender com quem sabe. Então são 3 pontos que eu anotei aqui, né? E aprender com quem sabe. A referência que eu peguei está lá no livro de Marcos, no capítulo 6, no versículo 3. Aprender com quem sabe. Está lá no livro de Marcos, no capítulo 3, no capítulo 6, no versículo 3. Diz assim, ó: não é esse o carpinteiro? Vou parar por aqui. O versículo continua, mas isso aqui é o suficiente. Não é este o carpinteiro? Vou largar uma pedrada e vou sair correndo, hein? Já tô avisando. Quem tá em pé aí, senta para não se machucar. Vou largar a pedrada e vou sair correndo, mano. O texto começa assim: não é este o carpinteiro? Você é reconhecido pelo profissional que você é? Ou você é o famoso pato? Faz tudo e não faz nada direito. E por conta disso você não tem uma identidade definida. Ei! Jesus, mano, ele era tão bom naquilo que ele fazia, que ele era reconhecido pelo profissional que ele era. Olha isso. O versículo começa assim: não é este o carpinteiro? Será que alguém fala para você, mano, aquele ali é fulano de tal, aquele ali é ciclano, com firmeza, com a profissão que você exerce? Ou as pessoas falam, mano, aquele ali é o faz tudo. Quem já ouviu falar do famoso faz tudo? O cara fala que é pedreiro, aí você contrata ele, aí você fala assim,
eu tenho que mexer na elétrica. Ele fala, não, eu também sei mexer na elétrica. Aí você fala para ele, pô, eu preciso mexer na encanação, na parte hidráulica. Ele fala, não, eu também sei mexer na parte hidráulica. Aí você fala, pô, preciso de um jardineiro. Não, também sei mexer com jardim. Aí você fala, eu também preciso de um piscineiro. Não, eu sei limpar a piscina. Aí você fala, eu preciso de um pintor. Aí ele fala, não, eu também sei pintar. Você acredita mesmo que ele vai fazer tudo com excelência, em alta performance? Duvido. Eu já tive o desprazer de conhecer alguns faz-tudo. Meu irmão, são duas alegrias. Uma quando você contrata ele e a outra quando ele sai da tua vida. Que, meu irmão, ele faz tu passar raiva. Deus me livre. Jesus Cristo. Porque ele não faz nada direito, irmão. Ele caga tudo, ele faz uma lambança. Agora, quando é alguém que realmente tem identidade, é um profissional de alta performance, mano, você olha o trabalho daquela pessoa, você fala assim, que isso? Que trabalho é esse? Eu tenho um pintor, cara, que pinta a minha casa, meu escritório. Mano, ele é um pouco careiro, eu confesso isso. Mas eu cheguei à conclusão, mano, ele não é careiro, não. Ele faz valer o capricho que ele tem pelo trabalho dele. O cara pinta a minha casa com a gente morando dentro de casa, porque vira e mexe eu chamo ele para fazer uma limpeza, né? De 6 em 6 meses eu costumo chamar ele para dar uma limpeza nas paredes brancas, nas portas por conta de mão, né? Então eu sempre chamo ele. Ele trabalha aqui em casa, mano, a gente não vê ele trabalhando. Não vê ele trabalhando. É inacreditável. Minha esposa tá aqui, ela é minha testemunha. A gente não vê ele trabalhando da alta performance dele. Mano, ele trabalha aqui, nem parece que ele pintou a casa, de tão limpa que a casa fica. Agora você contrata o faz tudo, mano, o famoso pato. Mano, o abençoado larga balde de tinta pela casa, ele larga pano sujo, ele larga o balde com água, daqui a pouco vem um, tropeça, derruba água no chão. Você contrata o faz tudo, mano, você passa raiva. É o famoso pato, faz tudo, não faz nada direito e não cria uma identidade. Jesus é exatamente esse aqui, ó. Jesus é alguém de alta performance. Ele cria uma identidade tão forte que quando vão falar dele, falam assim, ó, não é este o carpinteiro? Ou seja, os móveis dele devia ser feito com excelência. Devia ser móveis no capricho, né? E não simplesmente alguém que não tem identidade. Porque se ele não tivesse identidade de alta performance, poderiam falar, não é este o faz tudo? Mas não. Chamam ele pela função que ele exerce, pela alta performance que ele tem. Cara, ele é um carpinteiro. Ou seja, ele tem a sua identidade definida e não indefinida, como o pato, que é o famoso faz tudo. E aí eu vou para você agora. Eu vou meter o pé. As pessoas têm te reconhecido pela profissão e pelo cargo que você exerce como um excelente profissional em alta performance, ou elas não conseguem te identificar porque você simplesmente faz tudo e elas não sabem o que você está fazendo? Hein? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E eu vou fechar aqui agora. Agora eu fecho. Mateus, agora eu vou fechar, hein? Vou fechar. Fabrício, eu vou fechar. Maduro, vou fechar. Vitorino, eu tô indo embora, hein? Vou fechar aqui e vou desligar o aparelho e vou embora. Eu estive numa viagem agora na África e o mundo animal mexeu muito comigo. Eu peguei vários insights lá.
que eu gosto de viajar e eu gosto de ficar observando as coisas, né? Mas eu só vou compartilhar com vocês um insight. Lá no safari, né, que a gente teve a oportunidade de fazer, tinham vários animais. Tinha ali... Não, Maduro, tinha vários animais, só não tinha um gorila, tá? Eu também perguntei se tinha gorila lá, o gorila falaram que não. O gorila tá em falta lá, só em outros países. Mas lá tinha um macaquinho, lá tinha o rinoceronte, lá tinha a zebra, lá tinha... Mano, era tanto bicho que eu não vou lembrar de cabeça, mas tinha muita coisa. Tinha girafa, tinha elefante, tinha pássaros, né? Tinha... O Kaique foi embora, Kaique senão não ia me ajudar. Tinha outros bichos lá que eu não lembro o nome, né? Tudo misturado. Eles convivem tudo junto, um comendo do lado do outro, né? Convive tudo junto, solto, sem problema nenhum. Porém, tem um bando lá que não convive junto. Tem um bando lá, mano, que é diferente. Aí, o Rodrigo me ajudou. Tinha antílope, tinha. Inclusive eu comi, Rodrigo. Comi lá, achei gostoso, mano. Achei gostoso. Tinha gnu, aí o Kaique me ajudou. Tinha gnu, né? Mas tinha um bando de animal lá que ele não se misturava. E detalhe, quando esse bando se aproximava, meu irmão, a bicharada começava a gritar e sair correndo. A bicharada começava a gritar e sair correndo. Sabe por causa de quê? Porque quando você tem uma identidade definida, quando você tem posicionamento, presença de comando, todos vão te respeitar, mano. Você não precisa nem estar caçando. Só pelo fato de você estar passando, vão te respeitar. Vão apontar e vão falar, ó, aquele ali não é qualquer um. Aquele ali tem identidade. E foi exatamente isso que eu vi. Eu tô tentando traduzir para vocês o que eu vi no mundo animal, tá? Só que na nossa vida também é assim. Na nossa vida nós temos seres humanos de várias espécies, vários comportamentos, vários jeitos de agir, vários posicionamentos, várias atitudes. Só que quando chega alguém que tem identidade e é o governante num lugar, as pessoas sabem reconhecer. Esse daí não é qualquer um. Esse daí é diferente. Esse daí tem identidade. Esse daí é um governante. Então que você possa sair daqui e iniciar sua semana, e eu fecho aqui, sendo um governante. E esse bando que eu tô falando é esse aqui, ó. Tá atrás de mim. Tá atrás de mim, mano. Eu tenho muito apreço pela imagem do leão, né? Tenho o leão no quadro, eu tenho o leão na porta da minha casa, eu tenho uma estátua ali do leão, né? Por quê? Porque o leão, mano, é alguém que tem uma identidade definida. É um animal que é governante. Só em o bando do animal, o bando do leão andar, caminhar, só pelo caminhar dele, todos os outros animais começavam a gritar e sair correndo. Ninguém fica no caminho. Que nessa semana nenhum problema, nenhuma dificuldade, né? Ninguém mal intencionado, que o inferno, nenhum demônio venha ficar no seu caminho. Quando você passar, todos reconheçam que está vindo ali alguém que é governante e que você possa governar nessa semana. Essa é a palavra que eu quero deixar para você.
que você possa se qualificar para quando você chegar na frente dos desafios, na frente dos problemas, você possa se posicionar e agir. E não simplesmente ter que se qualificar na frente do problema, mano. Não tem como fazer isso. Então que você possa sair daqui como um leão. Lembre-se, leão não anda com zebras. E eu fecho aqui, senão vou embora, mano. Leão não anda com zebra. Para de andar com zebras, mano. Pelo amor de Deus. Pare de andar com zebras. Leão anda com leão. Leão anda com leão. A família de leões que eu vi lá tinha, eu acho que era 3 fêmeas, 2 leões macho adulto e 3 filhotes. Leão anda com leões. Leão não anda com zebra. Leão não anda com hiena. Leão não anda com rinoceronte. Leão não anda com elefante. Leão não anda com qualquer outro animal, não, mano. Bando de leão anda com leões. Passe a andar com leões. Com leões. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Quem anotou, amém. Quem não anotou, amém também. Todos os domingos, às 21h30, eu quero poder estar aqui contigo, derramando algo na sua vida, não que venha de mim, mas que venha do próprio Deus, e que não seja eu falando aqui com vocês, mas que seja o próprio Espírito Santo. Essa é uma live cristã com viés empreendedor, mas independente disso, que essa live possa alcançar todas as pessoas que precisam ser alcançadas e receber uma palavra para poder receber cura, para poder receber direcionamento, para poder alcançar qualquer área da vida que precise ser alcançada. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana próspera, uma semana de paz e que tudo aquilo que você vier a colocar suas mãos, você venha governar sobre aquela coisa. Que Deus possa te dar sabedoria, que você possa buscar por conhecimento e que você possa ser alguém que venha derramar sobre a vida de outros. Um beijo no seu coração, até a próxima, fique com Deus, um abraço!